Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs da Sala 57. Uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Quero agradecer aqui ao pastor Wagner pelo convite para compartilhar com vocês uma mensagem. Nós temos tido a alegria de aprender aqui na sala sobre o Espírito Santo, né, o relacionamento com ele, e a Sala 57 já está aqui, né, nesse formato há alguns anos, e a impressão que nós temos às vezes, ou às vezes passa pela minha cabeça, né, o que será que ainda temos para falar sobre o Espírito Santo? O que será que ainda temos para aprender, né? E na caminhada com o Espírito Santo a gente vai descobrindo cada dia coisas novas. Cada dia o Espírito Santo vai falando ao nosso coração de maneira diferente, vai nos ensinando, né? Vai, como as televisões de antigamente, tinha um recurso nela, né, que era chamado de ajuste fino, né, para ali tentar melhorar a imagem. E o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida esse ajuste fino, né? Cada dia a gente vai descobrindo aí elementos novos. Talvez parem as coisas assim mais, como é que eu posso dizer? Aquilo que nós chamamos de maiores, né? As coisas mais perceptíveis, as coisas mais perceptíveis, né? Por exemplo, uma pessoa que estava totalmente longe de Deus e aí o Espírito Santo traz aquela pessoa para perto de Deus, você vai ver, né? Antes era um assaltante, agora é um servo de Deus. Você nota uma diferença grande aí, né? Esses são os passos iniciais da obra do Espírito, né? Mas depois o Espírito Santo vai fazendo mudanças menores, porém mais cirúrgicas e, na minha experiência pessoal, às vezes mais dolorosas também, né? Cortes assim mais dolorosos. Só antes de ir para a mensagem aqui, eu vou me atrever a entrar na questão da lição da escola sabatina, né? E a Lene passou para nós há pouco. E me chamou a atenção essa lição aí de Daniel e Belsazar, né? Porque o texto bíblico menciona que Daniel foi feito o terceiro no reino, só para logo em seguida dizer que naquela mesma noite Belsazar foi morto, né? E quando eu estudei essa lição, eu fiquei pensando, né? Às vezes nós buscamos grandezas nessa terra, é, e muitos vão conseguir essa grandeza, mas vão conseguir na última noite da terra, né? Vão conseguir essa grandeza na última noite da terra. E isso não vai ter valor nenhum, né? Obviamente, Daniel, ele muito claramente no texto, ele rejeita, né, as grandezas que o rei oferece, porque Daniel tinha um foco, né, em outra, a perspectiva de Daniel, as expectativas de Daniel eram totalmente diferentes da de Belsazar, né? Se não fosse assim, Daniel teria tido uma grande frustração, porque na noite em que talvez ele tenha atingido o maior posto da sua história, o maior posto profissional, né, o seu apogeu profissional, tenha vindo ali na última noite de Babilônia. E eu fiquei pensando nisso, né, e gostaria de compartilhar com você, né, essa impressão que tive aqui ao estudar essa lição. E a dinâmica da lição da escola sabatina nos permite isso, né? No sábado, nas classes, cada um de nós temos oportunidade de compartilhar esses aspectos, essas lições espirituais que nós tiramos, né? E essa me chamou a atenção
Hoje a gente vê uma igreja muito focada na questão profissional, de desenvolvimento, de crescimento, de estudo, né, de conquistar, e a gente tem que tomar cuidado para não alcançar o nosso ápice profissional na última noite de Babilônia, né, porque tudo isso vai ser vão, tudo isso vai ser vão. Mas fecha o parênteses aqui e voltamos à nossa mensagem. É, então, dentro daquilo que eu estava mencionando, dos aprendizados aqui na sala 57, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que ah, eu coloquei aqui como discernimento espiritual. O tema da mensagem de hoje, discernimento espiritual. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Entre os vários conselhos que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, ele vai falar sobre os dons espirituais. E 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai tratar desse tema, né? O capítulo 12, ele estabelece aqui as regras, ele estabelece a finalidade dos dons. Capítulo 13, ele fala do excelente dom, né? E no capítulo 14, ele fala do uso desses dons na hora do culto. Nós vamos tomar aqui o capítulo 12, onde Paulo está estabelecendo aqui as regras, né, a finalidade desses dons. E nós vamos ler aqui do capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, onde Paulo diz assim, ó, depois a gente vai ler o verso 10. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 3, depois o 10. O verso 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo lembra aos coríntios, né, quem eles eram, onde eles estavam, quem guiava a vida deles, a espiritualidade deles, né? Ele vai dizer, antes éreis gentios, né? Essa era uma distinção que o povo judeu fazia entre os descendentes de Abraão e os que não eram descendentes de Abraão. Paulo usa essa expressão aqui, talvez em um sentido um pouco diferente, né? Porque o próprio Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, lá em Gálatas 3, né? Não há judeu nem gentio, né? Mas ele está falando aqui no sentido de antes de ser alcançado pelo Evangelho. Antes vocês não eram, ou quando vocês eram pessoas que não tinham sido alcançados pelo Evangelho, tá? Essa é a ideia com a qual ele usa. E aí ele vai dizer que nesse tempo, quando eles não tinham sido alcançados pelo Evangelho eterno, eles eram guiados à idolatria. Eles eram guiados aos ídolos. E aí no verso 3 ele vai dizer assim, ó, eu quero que vocês compreendam, ou vos faço compreender, que é o Espírito quem nos leva a ter uma compreensão correta de Jesus Cristo. A, a expressão anátema Jesus, na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer, né, que Jesus seja maldito. Aí significa a expressão. Ele vai dizer que quem fala guiado pelo Espírito de Deus jamais vai dizer que Jesus é maldito, né? E também é impossível que uma pessoa sem o Espírito reconheça o senhorio de Cristo. Então, Paulo está aqui chamando a nossa atenção para a importância do Espírito Santo, aquilo que nós já ouvimos aqui várias vezes na sala 57. Essa é uma sala de. Esse é um movimento de apologia ao Espírito Santo, não querendo desprezar a pessoa de Cristo, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aqui é que a visão correta de quem é Jesus
só é possível mediante o agir do Espírito Santo. E aí ele vai, na sua introdução do tema, ele vai dizer, no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, a um fim proveitoso. E quando nós pensamos em nós como igreja, o fim proveitoso da manifestação do Espírito é a pregação do Evangelho, através do nosso testemunho, através da nossa vida, né, e através dos ministérios da igreja também. Eu estou mencionando o verso 7 aqui, apenas para que nós reforcemos esse conceito, que nós estamos aqui pedindo a unção do Espírito Santo, visando a um fim proveitoso, a pregação do Evangelho. Não há outra razão para a gente desejar o batismo do Espírito Santo, né? Não há outra razão para nós desejarmos a manifestação do poder do Espírito em nós, senão para compartilhar o Evangelho. E quando eu digo isso, nós, cheios do Espírito Santo, vamos entender melhor quem é Jesus, nós vamos nos relacionar melhor com Ele, tá? E assim nós poderemos pregar o Evangelho com autoridade. E aí nós chegamos ao texto principal da mensagem dessa manhã, que é o verso 10, porque Paulo fala desse fim proveitoso no verso 7, e aí no verso 8 ele começa a lista dos dons espirituais. E no verso 10, ele, dando sequência a essa lista, ele vai dizer assim, ó, que o Espírito vai dar a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse discernimento do Espírito Santo. Uma das grandes vontades que nós temos é saber sobre a vontade de Deus, né? É entender, é ser guiados por Deus. E essa capacidade, ela nos é concedida pelo Espírito Santo. Esse discernimento nos é concedido pelo Espírito Santo. Então, hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês, lembrando também, né, uma fala aqui do pastor Wagner, que aqueles que pregam aqui na sala, eles oferecem um remédio que eles mesmos tomam, tá? E essa mensagem, sem dúvida, se encaixa perfeitamente nessa afirmação, porque tem sido a minha luta, tem sido o meu desejo ter esse discernimento espiritual, ter essa direção do Espírito Santo, para entender qual é o plano de Deus, qual é a direção que Deus tem apontado o meu ministério. E eu creio que existe aqui outras pessoas que também têm viva esse dilema, né? Viva esse questionamento. Qual é o plano de Deus? O que na essência, esse dom, o dom do discernimento, é discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ok? O dom do discernimento espiritual é isso. É discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ok? Então, eu creio que existam aqui outras pessoas que têm esse anseio também. Como é que eu sei aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, né? Eu tenho procurado estudar esse tema, tenho procurado viver, né, esse tema. Reconheço que estudar é mais fácil do que viver, né? É um dilema aí que nós enfrentamos, né, na caminhada cristã. Mas a dificuldade em praticar isso não deve nos fazer desanimar, não deve nos fazer retroceder. Eu poderia dizer assim que, em nível pessoal, hoje, eu digo isso assim com uma certa tristeza, hoje eu estou numa fase em que eu, eu tomo a decisão errada e aí depois o Espírito me corrige. Eu já vi uma fase em que assim, não fazia diferença, talvez até pela falta de conhecimento, né? Não fazia muita diferença. Eu só ia vivendo, né?
eu ia vivendo, né? E não me preocupava se eu acertava ou se eu errava, eu só ia vivendo, né? Aí agora, depois de focar nessa questão do relacionamento com o Espírito Santo, hoje cheguei nesse ponto de toma a decisão, aí puxa a vida. O Espírito Santo diz, ó, você errou. E aí eu volto para tentar corrigir, né? Meu grande anseio é chegar no estágio em que o Espírito Santo me diga, vá por esse caminho, vá por esse. Por isso eu disse, é mais fácil estudar o tema do que praticar o tema, né? Tenho estudado aqui com alguns irmãos da igreja e eles também mencionam essa dificuldade, né? Como fazer para saber o caminho que Deus quer conduzir a gente, o que vem dele, o que não vem dele. E algumas coisas já estão estabelecidas para mim. Primeiro é que para a gente ter esse discernimento é necessário uma entrega completa. É necessário uma entrega completa. O livro O Desejado de Todas as Nações fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso, sobre a importância da entrega completa para a gente discernir a vontade de Deus. Então, esse é um ponto que já está estabelecido para mim, é a entrega completa. Um outro ponto que está muito claro é que um grande impeditivo para o discernimento espiritual é o nosso eu. Nosso eu atrapalha muito que nós tenhamos o discernimento do Espírito Santo, né? Por isso, Romanos 8,13 é muito importante, porque lá diz, né, que se nós vivermos pela carne, nós caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito mortificares, né, os desejos da carne. Então, o nosso eu precisa morrer a cada dia. Dito isso, nós entramos aqui na questão do discernimento. Como saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Nós precisamos entender, então, que o Espírito Santo é quem nos concede esse discernimento, né? O Espírito Santo é o que concede esse discernimento para nós. E eu quero tomar aqui algumas histórias bíblicas para ilustrar ou tentar deixar mais claro esse ensinamento do dom do discernimento. A primeira história que eu quero destacar aqui é a história do profeta Samuel. Samuel, ele vai viver no templo ainda muito jovenzinho, né? Talvez Samuel tivesse ali algo em torno dos 3 anos, porque Ana disse que iria levá-lo ao templo assim que ele desmamasse, né? Então vamos tomar por base essa idade de 3 anos, né? Talvez alguns aqui foram desmamados um pouquinho depois, né? Outros um pouco antes, mas eu creio que 3 anos é uma boa média, né? Para a criança parar ali com o aleitamento materno. Hoje se fala, né, em pelo menos até 2 anos de idade e tudo mais. No passado era comum as crianças amamentarem um pouco mais, né? Se alimentarem, né, do leite materno um pouco mais. Então vamos tomar por base 3 anos. Samuel vai morar no templo ali, bem jovenzinho, vai ser educado pelo sumo sacerdote Eli, e ele vai crescer no templo. A Bíblia não menciona quantos anos exatamente o profeta Samuel tinha, mas a Bíblia menciona que ele era novo. Ele era novo. Então, aqui em 1 Samuel capítulo 3, nós temos a primeira manifestação de Deus ao profeta Samuel, né? Então, é, no verso 1 diz, né, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. É interessante, né, a expressão servia ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor sem conhecer ao Senhor, né? Nós podemos servir ao Senhor sem conhecer ao Senhor. E Samuel servia ao Senhor e, como ele fazia costumeiramente, ele servia ao Senhor ao longo do dia, chegou a hora de dormir, ele foi deitar. E aí vem a primeira manifestação de Deus a ele.
Deus o chama e ele corre a Eli, né? Isso acontece por 3 vezes. Ele diz, Eli, estou aqui porque você me chamou. E Eli vai dizer, não, da primeira vez, pode deitar que eu não te chamei. Segunda vez, pode deitar que eu não te chamei. Na terceira vez, Eli entende que algo sobrenatural está acontecendo. Então, os dois personagens dessa história, os dois personagens humanos dessa história, servem ao tema que nós estamos tratando de discernimento espiritual. Eli, embora tivesse uma longa caminhada de serviço a Deus, a sua capacidade de discernir o que vem de Deus também estava bastante embotada. Interessante que o texto diz, né, os olhos dele já não podiam ver, mas não eram só os olhos físicos de Eli que tinham dificuldade de enxergar. Os olhos espirituais também de Eli tinham dificuldade de enxergar. Porque ele vai dizer, né, olha, eu não te chamei, Samuel. Isso acontece uma vez, acontece 2 vezes, apenas na terceira vez é que Eli vai entender que algo sobrenatural está acontecendo. Então veja, discernimento espiritual é algo que nós devemos buscar constantemente. Buscar constantemente. Não é algo inato do ser humano, é algo que nós recebemos do Espírito. O apóstolo Paulo deixa claro que é um dom do Espírito o discernimento, não é algo natural nosso, né? E é algo que nós, se não cuidarmos, podemos perder esse discernimento, como Eli, né? Como Eli havia perdido essa capacidade de discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. E, como Samuel, também nós podemos desconhecer esse, esse dom, nós podemos desconhecer esse dom. Então, devemos estar sempre atento a essa questão. No verso 7 aqui de 1 Samuel capítulo 3, diz assim, ó, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel servia ao Senhor, mas ele ainda não conhecia o Senhor. E, obviamente, o conhecimento na Bíblia, ele é progressivo. O que a Bíblia quer dizer com o fato de Samuel não conhecer o Senhor, lógico que Samuel conhecia as Escrituras, ele conhecia, porque ele vivia no templo, né, como levita, ele tinha acesso à palavra de Deus, os levitas estavam ali para ensinar a Bíblia, então Samuel conhecia ao Senhor, mas ele não tinha um conhecimento pessoal, né? Ele não tinha um conhecimento pessoal, ele não sabia discernir por si mesmo, né? Não por si mesmo, né? Porque vem do Espírito, mas ele não tinha ainda avançado, ele não tinha aprofundado nesse processo de discernir o que vem de Deus ou não por ele mesmo, né? Essa é a primeira manifestação de Deus a Samuel. E nós precisamos entender essa necessidade. Nós precisamos entender essa necessidade de receber o discernimento, de conhecer a vontade de Deus, saber o que vem de Deus. E é muito interessante. A orientação que Eli dá a Samuel é a seguinte: só quando acontecer de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Espírito Santo, ele foi concedido à igreja na sua plenitude lá no Pentecostes, em Atos 2. E desde então ele está conosco. Contudo, nós precisamos ter essa disponibilidade, ter esse desejo de receber os dons do Espírito Santo, em especial hoje o dom do discernimento. Nós precisamos desejar esse dom. Nós precisamos desejar o Espírito em nós. É impressionante, né? Tenho pensado muito nisso ultimamente, que o Espírito Santo esteja com a igreja desde Atos 2. Nós estamos falando do ano 33 da era cristã. Então, já há quase 2000 anos, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, na plenitude do Espírito. E hoje nós temos tanta dificuldade em andar no Espírito, em receber, né, os dons do Espírito. Então, nós precisamos desejar esse dom do Espírito. Nosso coração precisa clamar, precisa se inclinar para isso, né? Então, o primeiro exemplo bíblico da necessidade do discernimento é a história de Samuel, né? Ele não conhecia ao Senhor.
ele não conhecia o Senhor. E o profeta que conhecia, e o sacerdote que conhecia o Senhor estava o seu discernimento espiritual embotado. Aí a segunda história que eu destaco aqui é a história de Simeão, lá no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 2, nós temos a dedicação, a apresentação de Cristo no Templo de Jerusalém, né? Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, nós temos a história de Simeão, né? É, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um homem de idade avançada e este tinha o discernimento do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. O verso 25 diz isso, o verso 26 diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E o verso 27, movido pelo Espírito. É impressionante como o Espírito é presente na vida de Simeão, né? Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. É interessante essa história de Simeão, porque aqui é um homem que tem o dom do discernimento espiritual, de saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Jesus não era a única criança a ser dedicada naquele dia e naquela hora. Haviam outras crianças, haviam outras crianças. Contudo, os sacerdotes que faziam a dedicação não discerniram quem era Jesus Cristo. E isso aqui cabe uma reflexão para você e para mim. A oferta de José e Maria demonstra que eram um casal pobre. Eles levaram passarinhos para serem oferecidos, né? O passarinho é, era a oferta dos pobres, né? As pombas eram a oferta dos pobres. Ah, porque o pombo você podia fazer uma armadilha, né? Capturar o pombo e levar então ao templo para oferecer como oferta. E José e Maria levaram a oferta dos pobres. E aí, isso é natural no ser humano, é natural no ser humano que nós é, cometamos esse erro. Por isso, nós precisamos do dom do discernimento, né? O dom do discernimento. Saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Por quê? Porque os nossos olhos certamente vão nos enganar. Nossos olhos carnais certamente vão nos enganar. E os sacerdotes que estavam oficiando no templo de Jerusalém, eles tinham ali a oportunidade que não dá para a gente exprimir em palavras. Aquela criança que não tinha nenhuma aparência de ser especial, né? Não tinha nada que humanamente tornava especial, ah, era simplesmente o rei do universo. Era simplesmente o rei do universo, o desejado de todas as nações. E os sacerdotes encararam aquele menino como sendo mais um. Mas não Simeão. Simeão sabia quem era. Simeão tinha o discernimento do Espírito Santo. Então ele vai ao templo e ele toma aquele menino nos braços e ele louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Porque sem aparência, sem glamour, sem algo sobrenatural, Simeão consegue discernir quem era Jesus. Lembra de 1 Coríntios 12, 3? O apóstolo Paulo diz, né? Qualquer pessoa cheia do Espírito não vai dizer maldito seja Jesus, anátema Jesus. E qualquer pessoa sem o Espírito não pode dizer Senhor Jesus. Nós não conseguimos discernir quem é Cristo sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos discernir quem é Cristo sem o Espírito Santo. E Simeão, aquele homem idoso, vai ao templo, toma aquela criança nos braços. Imagina o privilégio. Imagina o privilégio de Simeão, irmãos.
tomar o rei do universo feito bebê, feito bebê, né? Ninguém vai ter essa oportunidade mais. Essa foi uma oportunidade única, né? Isso não vai acontecer uma segunda vez. E Simeão, então, toma Jesus nos braços, porque o Espírito Santo lhe deu discernimento. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui prática para nós, né? Quantos privilégios espirituais nós perdemos pela falta do discernimento? Quantas coisas Deus gostaria de revelar a nós, e Deus até tem revelado, porque ali Deus não apenas gostaria de revelar, mas ele enviou Jesus, né? Então era de acordo com Hebreus, era a, a expressão exata do seu ser, né? Me perdoe, eu não posso dizer que essa frase é do livro de Hebreus, não tenho essa certeza. Hebreus vai dizer que nos últimos tempos nos falou pelo Filho, né? Então era uma revelação de Deus ali, né? Mas há um outro texto bíblico que diz, né, a expressão exata do seu ser. Então era o Deus encarnado que estava ali. E o ser humano não discerniu isso. Então, Deus ele revela para nós as suas vontades, ele revela para nós o seu querer, mas nós, se não tivermos discernimento, vamos perder isso. Vamos perder isso, né? Lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis vós que eu sou?" Pedro diz, de bate-pronto, né? Tu és o Cristo, né? Do Deus vivo. E aí Jesus responde: não foi carne e sangue quem revelou isso a você, Pedro. Então, o dom do discernimento vai nos dar a oportunidade de entender o que Deus está nos mostrando, o que Deus está querendo fazer na nossa vida. E Deixa, Simeão, deixa, ele teve deixa eu esse ler, privilégio, né? deixa eu Sem ler a emoção, sem sinais, sem riqueza, né? deixa eu É, ler, oi? deixa eu ler a passagem para você. Por favor. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de sua natureza, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Então, tava em Hebreus mesmo, né? Então, é, obrigado, pastor Wagner. Isso aqui é o ambiente da sala, é assim, né? De cooperação mútua, né? Então, veja, a expressão exata do ser de Deus estava ali e o ser humano não discerniu isso. Entende? A maior revelação de Deus estava ali, mas não houve discernimento do Espírito para entender isso, além de Simeão, além de Simeão e de Ana, obviamente, que Lucas vai mencionar também que estava ali no templo. Então, o dom do discernimento, ele nos fará experimentar grandes bênçãos espirituais, tá? Quero avançar aqui e caminhar para a conclusão da mensagem dessa manhã e me permita mencionar aqui mais uma história bíblica dentro dessa temática do discernimento espiritual. A, a história do profeta Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 19, Elias, ele passa, né, por um momento assim de grande batalha espiritual, porque depois do Monte Carmelo, quando ele tinha esperança de que houvesse uma mudança, né, na mentalidade dos líderes de Acabe e Jezabel, que era ali a família real de Israel, e essa mudança não acontece, muito pelo contrário, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, amanhã, Jezabel manda uma mensagem, amanhã, Elias, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. E isso pega o profeta no contrapé, como a gente costuma dizer, ele esperava uma coisa, recebeu outra, e aí ele cai em tristeza e ele começa a fugir para salvar a própria vida. E resumindo, né, a história, ele vai se achar lá no Monte Horebe, dentro de uma caverna. E Deus o encontra ali. Deus o encontra ali.
e começa a conversar com ele, e Deus dá uma ordem para Elias: saia da caverna e fique diante do Senhor. E aí o texto vai dizer, né, que veio um vento forte que fendia as rochas, né, e o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E aí o profeta, na nova tradução na linguagem de hoje, diz que ouviu-se um sussurro. Aí ele cobriu a cabeça e ele entendeu que era Deus. Ele entendeu que era Deus. Irmãos, discernimento nos dá essa capacidade de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, onde Deus está e onde Deus não está. Não significa que por algo ser grandioso, tá? Não significa que por algo ser grandioso, ser imponente, vem de Deus, né? Elias teve ali um vento, ele teve um terremoto e ele teve o fogo, mas Deus não estava ali, né? O Arautos do Rei musicou essa passagem, né? Dizendo: e sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na suave brisa a murmurar. Então, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para que nós saibamos onde Deus está, onde Deus está falando, através de quê, através de quem, qual é a maneira que Deus está se manifestando a nós. E Elias teve esse discernimento. Elias teve esse discernimento. Agora, por que que Elias teve esse discernimento, irmãos? O dom do discernimento, ele vem às pessoas que passam tempo com Deus. Ele vem às pessoas que passam tempo com Deus. Não tem como nós discernirmos a voz de Deus em meio ao barulho desse mundo. Em meio ao barulho desse mundo. É muito interessante o Salmo 46, no verso 10, um salmo, né, onde Davi exalta que Deus é o refúgio, fortaleza, mas já no finalzinho do salmo, Deus diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós queremos ter o dom do discernimento, nós precisamos primeiramente desejar o Espírito. Desejar o Espírito, né? Porque o dom do Espírito só vem com o Espírito. Assim como lá em Filipenses, né? Capítulo 4 no verso 7, diz: a paz de Deus, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Mas essa paz de Deus só vem com o Deus da paz. Não é um item que você vai: eu vou no mercado comprar aqui, sei lá, 5 litros da paz de Deus. Não é assim que funciona. A paz de Deus só vem com o Deus da paz. Assim, o dom do Espírito só vem com o Espírito que concede o dom. Então, se eu quero ter discernimento, eu preciso clamar pelo Espírito Santo. Eu preciso clamar pelo Espírito Santo. E esse é o aspecto. E é por isso que eu digo aos meus irmãos, né, aqui no distrito, eu digo: olha, o Espírito não está limitado à sala 57. Seria uma loucura dizer isso. Mas se você não tem, se você não achou esse caminho de busca pelo Espírito Santo, a sala 57 é um ótimo recurso. Porque é inevitável, uma coisa comum aqui nos testemunhos é isso. Depois que eu entrei na sala, eu passei a enfatizar esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo e tal. Então, se nós queremos o dom do Espírito, nós precisamos querer o Espírito que dá o dom, tá? E eu quero finalizar com isso aqui. Nós precisamos gastar tempo clamando pelo Espírito Santo. Nós precisamos gastar tempo buscando esse Espírito, porque ele vai nos dar o dom do discernimento. E nós precisamos acalmar o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O profeta Isaías diz lá no capítulo 30, no verso 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas para nós ouvirmos, nós precisamos de silêncio. Nós precisamos de silêncio. É por isso que a gente busca na madrugada, é por isso que nós incentivamos a você que está ouvindo essa mensagem mais tarde, que dentro da sua possibilidade venha para a madrugada também,
porque esse é um horário de silêncio, e esse é um horário de silêncio. Né? Depois que você sai daqui, a correria toma conta de você e o WhatsApp não para, as notificações não param. Então, nós precisamos ter o nosso momento de silêncio para buscarmos o Espírito e, junto com o Espírito, discernirmos o dom ou recebermos o dom do discernimento. Deus tem uma obra para nós. Deus tem uma obra para nós. Para todos nós, Deus tem uma obra. Que obra é essa? Somente através do discernimento espiritual é que nós vamos saber. Eu tenho dito às pessoas o seguinte: chegou a hora de nós buscarmos a vontade de Deus, não entre certo e errado, não entre certo e errado. Entre certo e errado, o errado, né, tem que ser deixado de lado. Nós precisamos caminhar para aquele lugar, dentro daquilo que é certo. Qual é a vontade de Deus? Dentro daquilo que é certo, qual é a vontade de Deus? Ah? E nós vamos entender isso pelo dom do discernimento, que vem por meio do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo gere no nosso coração o desejo de buscá-lo, e ao buscá-lo, nós podemos ter a certeza que vamos encontrá-lo, porque essa é a promessa de Cristo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, e que, cheios do Espírito, nós tenhamos o discernimento, o dom, né, do discernimento espiritual, saibamos o que vem de Deus, o que não vem de Deus, e assim, sabendo aquilo que vem de Deus, que nós caminhemos na vontade do Senhor nesta quarta-feira, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, pastorzão, para a gente. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, e nós queremos te agradecer também, ó Deus, pela, pela tua liberalidade em nos conceder o Espírito Santo. Esta é a nossa maior e mais urgente necessidade: sermos cheios do Espírito. Esta promessa é tua e tens, ó Deus, o desejo de derramar sobre nós o Espírito Santo. E nós estamos aqui, ó Deus, para buscar esta promessa, o cumprimento desta promessa, porque nós entendemos, Pai, que o único meio de caminharmos seguros neste mundo de trevas é caminharmos sob a guia, sob a direção do Espírito Santo. Então, concede-nos o Espírito, ó Deus, e junto com o Espírito os dons espirituais. E hoje nós falamos sobre o dom do discernimento. Cada um de nós aqui, ó Deus, temos uma obra a ser feita. Nesta quarta-feira, Deus, nós temos uma obra a ser feita. E nós não queremos, ó Deus, ser achados lutando contra a tua vontade, como disse Cristo ao apóstolo Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. Nós queremos ser encontrados, ó Deus, sendo guiados pelo Espírito, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Mais uma vez eu digo, Senhor, não é possível fazer isso sem a unção do Espírito, sem o dom do discernimento. Então, batiza-nos com o teu Espírito, concede-nos os dons espirituais necessários para executarmos a tua vontade neste dia. Continua conosco no restante desta reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Fernando, vou chegar aqui pertinho de você. Amigo, você começou a sala dizendo que às vezes fica pensando, né? O que mais de novo pode vir depois de tantos anos, né? Na sala 57, falando sobre o Espírito Santo, apologia sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus te deu discernimento hoje, né? Porque cada, cada dia inaugura-se uma nova sala 57, né? Apesar de ela estar no ar há tantos anos, cada dia inaugura-se uma nova sala 57, com mensagens poderosas. Muito obrigado. Eu anotei bastante coisa aqui.
Fiquei impressionado, né, com os exemplos que foram mencionados também, né? Hoje o mundo está de um tal jeito que ao invés de ele pensar que não tem discernimento, ele começa a pensar que Deus não tem discernimento, né, para entendê-lo, né? Como que as coisas estão viradas, né? E quando Samuel é orientado, né? Quando você ouvir a voz, você responda lá, né? Fala que o teu servo ouve, né? Hoje as pessoas estão dizendo para Deus, né? Ouve que o teu servo fala. O É uma triste discernimento verdade. está discernimento tá invertido, né? Também me chamou a atenção em relação a Elias, né? Que superou a pressão e finalmente teve discernimento, né? Mas nós estamos cercados de, de pessoas que não têm discernimento. Aliás, a palavra de Deus diz que o homem natural não tem discernimento e nem se interessa por, não quer nem ter o discernimento, na verdade, né? E às vezes nós nos permitimos ser contaminados pela falta de discernimento que nos cerca, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente tem certeza até que alguém nos coloque dúvida, né? Ao invés de perseverarmos no discernimento que Deus nos dá, né? Então, muito obrigado pela mensagem poderosa. Agradecemos a Deus por ter dado a você o dom do discernimento para trazer essa mensagem para a gente. Eu creio que muitos, como eu, já lemos esse texto muitas vezes, né? E não tivemos discernimento. Aliás, por falar nisso, né? Deus nos dá o discernimento, o dom, né? E através de pessoas também. Então a gente tem que estar com os olhos abertos, né? Porque através das pessoas ele pode abrir os nossos olhos, né? Para termos o discernimento. O discernimento também do Espírito nos ajuda a perceber as pessoas que ele coloca em nosso caminho, né? Para nós compartilharmos a verdade. Ele vai dar esse discernimento de perceber, olha, esse aqui é a sua oportunidade, aquela lá. Então, muito, muito, muito obrigado, meu amigo. O coração está aquecido hoje pelo Espírito Santo. E eu quero dizer aqui que eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. E eu fico sempre muito feliz quando tenho a oportunidade de te encontrar e te dar um abraço. É uma alegria tremenda. Que Deus seja louvado. Amém. Digo Grande mesmo, pastor abraço, Júnior. amigo. Abraço. Excelente dia para você. Que maravilha, né? A palavra de Deus, tão poderosa quanto a sua presença. E hoje nós vimos isso aqui na sala 57. Uma maravilha. Que Deus seja louvado, né? Eu vou chamar já já o nosso testemunho, que é muito interessante, o testemunho dessa jovem boliviana que viveu boa parte da sua vida na Venezuela e hoje mora aqui no Brasil. E ela diz: Eu vim para o Brasil para entender uma coisa na minha vida e foi para entrar na sala 57. E a vida dela muda completamente quando ela entra aqui na sala e aprende algumas coisas importantes. Antes, porém, eu quero afirmar algumas coisas aqui. O pastor Fernando entrou e falou assim: Bom, há 5 anos na sala, o que pregar mais sobre o Espírito Santo? Ele acabou de mostrar aqui que há muito mais para escavar, irmãos. É infinito o que nós temos para conhecer sobre o Espírito Santo. Mas o novo que eu quero é na sua vida. Isso me interessa muito. O que este processo aqui está provocando na sua vida? É isso que me interessa. Cada vez mais que um pastor tem uma nova percepção e traz, é uma peça do dominó que você encaixa,
e vai construindo todo um conhecimento extraordinário e preciso, né? Muita gente não conhece essa relação pessoal com o Espírito, apenas técnica, com a doutrina, e é essa mudança que a gente faz aqui. Além desse conhecimento, que tem muito mais para explorar, eu estou muito interessado no que está acontecendo na sua vida, porque é a outra ponta. Conheceu aqui é uma ponta, a outra ponta é o que acontece em você. Então, essa novidade de vida que eu estou atrás para saber, por isso eu peço os testemunhos aqui, para a gente contar o que está acontecendo com você. Amanhã eu vou contar um testemunho aqui de um casal que passou por um trauma, perdeu uma criancinha de 1 ano e pouquinho, estava na sala. É lindo testemunho, a maneira como a sala entrou e cunhou essa família num momento tão importante da trajetória da trajetória deles. Então, esse novo, além desse conhecimento aqui, a gente está atrás do novo que acontece na sua vida. Um outro novo aqui, mais um minutinho da sua atenção. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer para você. Pastor, eu não vou entrar na sala não, porque eu já sei o que vai acontecer na sala. A sala é a mesma o tempo inteiro. É isso aí mesmo. É claro que sim. Você sabe qual é o medo que eu tenho? Muito embora nós façamos alterações aqui com frequência, a sala não é a mesma desde quando começou e ela vem sofrendo alterações dentro desses 5 anos. Mas sabe qual é o meu medo? O meu medo é eu fazer a mesma coisa que a gente provoca em alguns momentos na igreja. Muito embora isso tenha validade, eu não posso trabalhar com estímulo-resposta, só com estímulo-resposta. Então, eu começo a provocar aqui uma coisa nova todo dia. Estou falando da estrutura litúrgica da sala. Todo dia. Quando esta coisa nova não aparecer, você deixa de vir. Eu quero que você entenda que o mais importante, o mais importante da sala, ouça aqui, amigo, o mais importante da sala não é a sua liturgia, é a sua mensagem. A sua mensagem é o mais importante. Não são as pessoas, não é o pastor Wagner, não é o pastor Aboral, não é o pastor Esmeraldo, não é o pastor Fernando que pregou para nós hoje. Não, não somos nós. Ninguém aqui é mais importante. O mais importante da sala é a sua mensagem. Eu quero que, primariamente, você venha para cá pela experiência que você está vivendo, por entender esta mensagem. Faça chuva, faça sol, esteja doente, dormiu tarde. Outro dia a velhinha disse que dormiu 2 da manhã, entrou um pouquinho atrasado, mas chegou na sala. É isso aí. Dormiu 2 da manhã, mas veio para a sala. Por quê? A velhinha não quer saber quem vai pregar aqui. Ela não quer saber quem é que vai testemunhar. Ela quer experimentar o batismo diário do Espírito Santo com o coletivo. É isso que a gente vem fazer aqui. É aprender do Espírito e receber coletivamente o Espírito Santo. Eu li aqui que a oração feita coletivamente tem mais poder do que a oração feita individualmente. Está escrito isso. Então, não espere que eu vá colocar aqui holofotes e etc., mudar toda hora, trazer uma novidade toda hora para manter você aqui. Ou você vem pelo que é essencial, ou eu não vou lhe prender pela periferia. Ou você vem pelo que é essencial, porque eu não vou te prender pela periferia. Você tem que vir para cá porque todo dia é importante você estar aqui e receber esse batismo. Outra coisa, tem muita gente que nem sabe disso. Então, a nossa reunião coletiva aqui é para esperar outros que não conhecem virem para cá. Ou a gente ir até eles. Então, a sala, o novo da sala também se faz na vida daqueles que ainda não conhecem e que passam a conhecer. Tá bom? Ou você vem pelo essencial, porque eu não vou prender você pela periferia. Não vou.
Tem que ser o que está acontecendo dentro de você. Bom dia! Abra o seu áudio, filhinha, dona Ioaira. Buen día, pastor, ¿me escucha? Escuto bem, bom dia. Na hora que você deu dois toques, eu falei, esse áudio não vai abrir de novo? Não, mas abriu, né? Tudo bem, filha? Como é que você está? Todo bien, bien, gracias a Dios, pastor. Você é boliviana, viveu um bom tempo na Venezuela e hoje você está no Brasil, certo? Yo soy colombiana, Oh, desculpa, ixi, já chutei o pau agora. Eita, nós, hein? Você é colombiana, sí, viveu boa parte na Venezuela e hoje está aqui no aquí en Brasil. Brasil. Como é que é a sua constituição familiar, filha? Você tem filhos? Fala pra gente aí. Sí, yo tengo tres filhos. Três filhos, pode dizer o nominho deles pra gente? ¿Ah? El primer filho se llama David, David Alexander Contreras Solano. La segunda se llama María Alejandra Contreras Solano. Y la última se llama Catherine Nicole Contreras Solano. Muito bem, muito bem. Você está no Brasil já há quanto tempo, filha? Más o menos como 5 años, más o menos. 5 anos. A sala Mas em eu passei um ano em Boa Vista com meu pai. Depois eu viajei para a cidade de Goioré, Ok, porque Deus tinha um presente para mim lá. muito bem. A gente vai entender esse presente que você recebeu em Goierê. É, falando do seu pai, ele faleceu com câncer, né? Sim, Você, aí na Boa Vista. você viveu essa experiência junto com seu papai e tenho certeza que foi muito duro este golpe. Perder alguém amado é sempre muito difícil, né, filha? Você me relata aqui que no início da sua vida, você teve, inclusive, com seu papai, muitas dificuldades, porque ele não conhecia a Deus, você disse que ele batia muito na sua mãe, você chegou a ter raiva de tudo isso, claro, com 7 anos, porque você não conseguia, defender a sua mamãe. Seu pai não era cristão nesse período, né? Você sofreu muito isso. Como é que você lida com esses traumas hoje, com essas lembranças, as lembranças que você tem quando ficava por trás da porta? Eu imagino que aí estão as palavras que ele dizia, a maneira como a sua mãe reagia às dores da agressão. Como é que você lida com esses traumas hoje, filho? Eu penso, pastor, que depois da Sala 57, depois que eu conheci a Sala 57, o Espíritu Santo, sabe, que me ajudou, me ha ajudado a superar todo o trauma que eu tenho. Você acredita que depois que você entrou na sala, você conseguiu se livrar desses sentimentos ruins, processar melhor estas lembranças, porque o seu amigo Espírito Santo está te ajudando a acomodar essas dores, né? Amém. Sim. E quando o seu pai morreu, como é que foi a sua relação com ele? Como é que você estava com ele quando ele veio a falecer? Bom, o nosso relacionamento era muito cercano, sabe? Porque depois eh, ele, ele conheceu a Jesus e aí nosso relacionamento foi muito cercano. Eu Então, cuidei dele, eu deixei tudo para trás para ficar com ele até que morreu. ele vai aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele muda o procedimento dele, e esse relacionamento que era bem ácido no começo passa a ficar bom esse relacionamento,
exatamente Mm, porque ele se converte ao cristianismo e esse sí. pai que agrediu, parou de agredir e você teve uma experiência positiva com ele até cuidar dele no período em que ele faleceu, né? Você vai me dizer aqui no seu testemunho que é, foi uma tia sua da Venezuela que levou o evangelho para vocês. Mm, Para E aí, meu país. e você, como é que é o nome dela? Mas eu não lembro o nome dela. Certo. E foi através dela que o evangelho veio e toda a família aceitou Jesus. Sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu acho que foi a misericórdia de Deus, sabe? Você fala que acha que foi a misericórdia de Deus, por quê? Porque meu pai, quando estava no mundo, era de uma forma, sabe? Muito diferente. E aí Deus teve misericórdia em apresentar a Jesus para meu pai. Ele sempre E aí tem, ele mudou totalmente. que bênção, né? A conversão do seu pai salva a sua família. E Amém. de fato é mesmo, filha, misericórdia de Deus. Ele não somente tira a bebida, porque o problema do seu pai todo era a bebida, que o tornava violento, descontrolado. Ele não só tira a bebida, como o pastor falou hoje na mensagem dele, né? Essas coisas externas o Espírito Santo vem e faz, e ele vai fazendo os ajustes finos. Nosso objetivo aqui é entender que esse ajuste fino, você que está adorando conosco, esse ajuste fino deve nos levar à semelhança com Jesus Cristo, pensar como Ele, amar como Jesus, perdoar como Jesus, andar a segunda milha, se relacionar com as pessoas, enfim, viver a experiência de ser parecido com o Mestre que nós aceitamos. Por isso seu pai mudou tanto, por isso você muda tanto, por isso eu mudo um pouco todo dia. E a gente tem que estar em constante mudança. Constante mudança. Você se batizou aos 12 anos de idade. Se lembra do seu batismo? Sim. Foi bom no dia? Onde é que foi o seu batismo? Isso foi em Maracay. O que acontece é que meu pai, ele ficou muito missionário. E aí Deus abençoou muito ele. E o transporte que ele, o carro que ele tinha, ele dedicou para Deus. E aí ele pertencia ao coral da igreja, minha mãe também. Aí Deus usou o Espírito Santo para que ele levara pessoas para as conferências da igreja, sabe? E é uma reunião que nós fomos de Caracas para Maracay. Aí eu fui bautizada. Nesse dia estava frio ou estava calor? Não, estava calor. Sim, Ai, como é bom, né? Lembrar o graças dia a do nosso... Deus. Graças a Deus, né? Que aí quando faz frio mesmo, né? O frio é bem... Nossa, É bom lembrar o dia do nosso batismo, né? Eu lembro do dia do meu. Você lembra do dia do seu batismo? Você que está aqui adorando conosco. O dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. O dia que você disse assim, ó, eu vou servi-lo. Eu serei um servo dele. Eu quero me parecer com ele. Eu quero. Cara, como é bom isso, né? Como é bom. Outra experiência ainda, não no mesmo nível, mas acredito que muito próxima, é quando você vê alguém do tanque sendo batizado e a pessoa diz assim, ó, eu tô aqui porque Deus me trouxe. O trabalho da minha conversão sempre é Deus. Mas aí ele aponta, Dora, você foi usada por Deus para que eu estivesse aqui. Ah, irmãos, uma experiência linda é quando alguém dentro do tanque aponta para você como uma pessoa responsável, usada pelo Espírito Santo para encontrar um novo caminho. Sabe que eu acho que não tem cristianismo, irmãos. Não tem cristianismo se eu não experimento esse tipo de coisa. Não tem. Não tem cristianismo se eu não experimento alguém nascendo no tanque sob a influência que Deus me deu para exercer sobre aquela pessoa e ela conhecer o novo caminho. Não tem cristianismo, sabe? Pode ser esteticamente
perfeito. O culto pode ser esteticamente perfeito. Você pode ter um vegetarianismo esteticamente perfeito. Você pode ter uma vestimenta esteticamente perfeita. Mas, amigo, se não nascem pessoas fruto da sua estética perfeita, ela é imperfeita. Se não nascem pessoas da sua estética perfeita, ela é imperfeita. Só existe cristianismo para mim quando pessoas nascem no tanque sob minha influência. Minha influência é concedida pelo Espírito, né? Batismo, batismo, coisa muito valiosa. Você vive uma dificuldade muito grande porque o seu pai sai da Colômbia e vai morar na Venezuela e você era uma criança ainda. E como ele tinha desejo de voltar para a Colômbia, ele não quis registrar você na Venezuela. E Uhum. você ficou na Venezuela como alguém que estava num país que não era daquele país. E você disse que isso lhe causou um trauma. Conta pra gente, como é que foi conviver com isso? Que tipo de trauma é estar num país e não pertencer? Fue muy difícil, pastor, porque prácticamente eu não existia, sabe? Porque no momento que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar, aí foi muito difícil, porque não tinha documento. E isso para mim, eu olhava como as crianças estudavam, os jovens, adolescentes, e, e eu tive que ficar desde muito temprana idade trabalhando em casa de família. Quanto tempo você viveu você conhece a palavra clandestinidade? Clandestino é aquele que está no país, mas não é de lá. Quanto tempo você viveu assim por não ter documentos lá? Eu peguei o documento em Venezuela quando eu tinha 22 anos de idade. E você foi para a Colômbia com quantos anos? Ou para a Venezuela com quantos anos? Eu tinha 3 anos de idade. Então você passou de 3 até os 22 sem acesso a nada, por falta de documento, vivendo à sombra da sua mãe ali, cuidando de famílias, trabalhando em casas de família. Sim, como será, pastor? Era muito difícil, porque até minha mãe foi para a cadeia por não ter documento, só por isso. E quando eu passava por Alcabalas, eu tinha que descer do carro, filmar, e ele falava: você não pode passar mais porque você vai ser deportada para a Colômbia. Você, Foi muito difícil, muito medo, sabe? Muita coisa. você estudava como ouvinte. Expli- Sim. Explica para a gente como é que você estudava como ouvinte. Só ouvindo, vai lá. Isso também causou o sea, minha autoestima estava muito baixa por isso, porque eu olhava como as outras crianças estudavam normal e ao final do ano eles recebiam su diploma. Aí eu não recebia nada porque não tinha documento. Então, ela estudava o ano inteiro, queridos, e não recebia o diploma, apenas como ouvinte, para aprender. Imagina isso até 22 anos. Que situação, não? Que situação. Eu fiquei pensando nisso, Ioaira, nome difícil de falar. Ioaira. E nem é, Joaira. é Joaira, não é isso? Uhum. Joaira. Agora ficou melhor. Joaira. Uhum. Joaira. Joaira. Acorda, irmãozinho, não dorme não, nenenzinho. Chega uma hora dessa, os crentes tá tudo querendo dormir. Olha, para assistir a sala tem que dormir cedo, hein? Senão o negócio frita.
Olha, deixa eu dizer para você. Fiquei pensando nessa situação, Joara. Como é que é viver num país em que você não é de lá? Como é que é viver sem direitos, né? Porque Muito. a gente, eu vou fazer uma pergunta para você. Você mora onde? Eu É, moro agora em Curitiba. é, não, você não mora em Curitiba, não. Você mora em Jerusalém, você está emprestada em... Ah, sim. Sim. Você está emprestada em Curitiba. Sim. Então você não mora aí, você está emprestado. Sua casa é aonde? Jerusalém. Jerusalém. Eu entendi, pastor, isso depois da cela 57, que minha identidade, sabe, minha, ou seja, é outra. Isso, porque a gente corta o vínculo genético e a gente nasce no vínculo espiritual. É, E o nosso pai não é mais o pai genético, é o pai do céu. E é, se ele sendo nosso pai, a casa agora é dele. dele. Então, quando eu aceito Jesus, eu abdico da ideia de morar nesse mundo aqui e esperar o mundo por vir. Então, eu não moro aqui, eu estou emprestado nesse lugar. Aí é necessário, sabe o quê, Joaira? A gente sentir a mesma coisa que você sentiu. A gente não pode se sentir desse mundo aqui. Eu vou aplicar, tá bom? A gente não pode ter o documento desse mundo aqui. A gente não pode ter o documento desse mundo. Nós não podemos ter todos os direitos desse mundo aqui. Tem lugar que a gente não vai estudar, tem lugar que a gente não vai trabalhar. Tem pessoas que não vão nos aceitar porque nós não somos desse mundo aqui, aplicando a sua situação. Que você era da Colômbia e estava na Venezuela. Como seu pai queria voltar para a Colômbia, você ficou 22 anos como estrangeira, invisível. E você não tinha um documento. Então, se nós somos do céu, esse mundo aqui não é nosso. Agora, sabe qual é o problema que eu estou sentindo, filha, percebendo? É que tem muito cristão que que não se incomoda de viver nesse mundo e ele quer todos os direitos desse mundo aqui. Ele quer usufruir tudo desse mundo aqui como se ele fosse daqui. Ele quer o documento daqui. Irmão, o seu documento é uma pedrinha branca com novo nome. Amém. Esse é seu documento. Se você não é daqui, se você está vivendo todas as experiências nesse mundo aqui, sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de contratempo, sem nenhum tipo de guerra, sem nenhuma briga, briga no bom sentido, levantada porque você é temente a Deus, ei, você está com o documento daqui. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Nós não somos daqui, irmãos. Não, não teremos todos os direitos. Nós seremos excluídos. A Joaira, ela diz assim no testemunho dela, deixa eu pegar aqui a frase que ela disse: senti que estava excluída de tudo porque não era desse país. Você, por ser cristão, será excluído. Não é porque você é chato, não, viu? Não é porque você é inconveniente, mal educado, não. É porque sua mensagem é pura, sua mensagem é santa. Vai na contramão, vai na contramão. Até que você conseguiu, né, tirar o documento e ficou tudo bem. E você se casou, infelizmente seu casamento não deu certo, seu marido decidiu sair de casa, viver o mundo, e você ficou responsável pelas suas três filhas, os três filhos. Quando você se separou, que idade eles tinham? É, o, o primeiro filho tinha 10 anos. Sim. 10 anos e A Maria tinha 9 e, e Catherine tinha como 6, 5. como é que você fez
para poder, sem o seu marido, cuidar dos seus filhos que já são adultos hoje? No momento, pastor, eu não entendia a situação, toda a situação, sabe, que eu estava passando. Foi muito difícil, porque não tinha uma profissão, não tinha um trabalho fixo, sabe? Mas depois que conheci a Sala 57, entendi que Deus havia permitido tudo isso em minha vida. Você vê que ela E está. terrenalmente, eh, eu me sentia sozinha para educar, sabe, criar a meus filhos. Sozinha, como falo, en el sentido econômico, sabe? Do suporte, E né, da mais, provisão. sim, mas Deus, agora veo que Deus sempre estuvo ali, sabe? Porque é só Deus para ajudar-me neste mundo sozinha com meus três filhos, sabe? Você iniciou um curso de medicina, você chegou a fazer desse curso de medicina 4 anos. E Sim, aí você fechou, né, porque não teve condições de pagar, infelizmente. sim, quando eu tinha 22 anos, peguei o documento. Aí eu fiz ensino médio de noite. Já eu tinha filhos. Depois eu continuei 4 anos de medicina, mas foi muito. Tinha que dedicar muito tempo, sabe? Com esse casamento e os 3 filhos, você sofreu uma descontinuidade espiritual, uma baixa espiritual, né? E na Venezuela ainda, você sentiu o desejo de acordar de madrugada, como Jesus fazia. E você vai me dizer que era muito difícil Para para mim. acordar de madrugada, porque o seu casamento e as dificuldades que você teve foi diminuindo a sua espiritualidade, você sentiu que estava fria, estava precisando de uma experiência com Deus, olhou para a vida de Jesus e disse, eu quero acordar de madrugada igual ele. Mas era difícil acordar de madrugada? Para mim estava sendo muito difícil. Deus colocou esse desejo em meu coração. Eu falo que foi Deus porque foi algo muito bom, sabe? Que colocó ese deseo en mi corazón de acordar cedo. Ahí, estando en Venezuela, yo empecé a pedir para Dios que me ayude a acordar cedo para hacer lo que Jesús hacía cuando él iba a orar, a hablar con su pai, cada madrugada. Y más, yo nunca pensé que Dios para eso precisaba precisava trouxer-me para o Brasil, sabe? Eu pensei que eu ia a receber a resposta de Deus lá na Venezuela. É muito bonitinho o jeito que ela fala, né? Legal demais. Ela estava e você entendeu? Por causa dessas tribulações todas, ela passou por outras que a gente não vai citar aqui. A espiritualidade da Joyaira foi perdendo vitalidade. E ela foi criada no seio, a família se converteu quando ela era muito novinha ainda. Ela foi criada conhecendo o Adventismo e sentiu que a fé estava lá embaixo. E ela olhou para a experiência de Jesus que ela já conhecia e desejou acordar cedo. Sabe que no início da sala, Joaira, eu não deixava a reunião gravada no YouTube. A gente terminava o Zoom aqui, terminava o YouTube, ia lá e excluía do Zoom, excluía do YouTube. Por quê? Eu não queria que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo depois. Eu queria que todo mundo viesse para a madrugada. Tanto é que hoje a sala tem uma rodagem de 15 mil visualizações depois. Quer dizer, tem uma enorme multidão que faz parte da sala que não vem para a madrugada. Graças a Deus acompanham a sala, e você que está me ouvindo aqui, que acompanha a sala depois, maravilha, a gente fica feliz que você não abra mão disso. Não abra mesmo, mas faça um planejamento para vir para madrugada.
Organize sua vida, durma cedo e venha para a madrugada. Vem para cá, porque aqui é bom, silêncio, tudo junto, hora junto. Mas se você não pode, eu entendo, continua aí gerando a sua experiência posteriormente. Daí uma situação acontece com você para você vir aqui para o Brasil. Um irmão seu precisa que você dê suporte, uma situação vinculada à filha que ele tinha e tal, e você acaba vindo para o Brasil para poder ajudar seu irmão a cuidar desta sobrinha sua. E é nesta Sim, vinda para o Brasil para cuidar dessa sobrinha que você descobre aqui no Brasil a Sala 57. sim, Muito así bem. es, pastor. Eu falo que Deus, ele conhecia que eu gostava de cuidar pessoas, sabe? Ele conhecia que eu gostava de servir às pessoas. Aí ele teve uma excusa, você me entende? Ele tomou essa situação de minha sobrinha como uma excusa Como uma, para como uma, trouxer-me, como uma desculpa para trazer você para cá. eh, para Goioré, sim. Aí eu vim para a cidade de Goioré, peguei a guarda da minha sobrinha, fiquei morando com meu filho unos meses. Bom, cheguei a Nova Aurora. Depois eu vim para Goioré, que onde morava o pai de minha sobrinha, meu irmão. E ali foi que Deus me apresentou a Sala 57. Uma irmã da igreja, uma noite do culto. Quando saímos do culto, ela falou para mim e para meus irmãos: Você conhece a Sala 57? E eu falei: Não, ¿qué é isso? Aí ela explicou que era um grupo de oração cada madrugada. Aí eu fiquei com a dúvida, mas depois eu entrei e de aí, nossa, não saí mais nunca, pastor. Esto foi o ano 2022. Eu acho lindo isso aqui, irmão. Eu acho maravilhoso. Eu acho, nossa, pastor, não saí mais nunca. O que que você. Eu queria que você explicasse para mim, que você disse assim, ó, eu encontrei o verdadeiro motivo para o qual Deus havia me trazido para o Brasil. Quando você olhou para tudo que aconteceu com você, na Venezuela, você entendeu a trajetória e o que está contido nessa frase? Entendi por que que Deus me trouxe para o Brasil. Por que entrar na sala foi tão importante para você? Pastor, porque en toda mi caminada con mi familia en la iglesia, yo escuchaba Deus e Jesus, sabe? Pai e filho. Mas, não sei, depois que eu conheci a Sala 56, eu até falei com o pastor em Goioré, e eu falei para o pastor, depois que terminou o culto, eu perguntei para ele, pastor, e por que a gente não tinha entendido que o Espírito Santo era, era importante também na vida, sabe? O sea, o Espírito Santo, ele estava como um cantinho, sabe? E o pastor disse o quê? Não fala o nome, só diz o O que que ele... pastor falou, o pastor, ele explicou para mim que, que cada quem tem um encontro com Deus, sabe? É, mas você sabe que deixa eu acrescentar a resposta do pastor, é um pouquinho mais de conteúdo, porque a gente não conhece, porque ele estava no cantinho mesmo. É isso. Ele não conhece porque a gente não conhece porque ele estava no cantinho. Sabe quantas vezes, Joaira, eu preguei, eu preguei sobre Gálatas e Efésios, sobre o Espírito Santo? Sabe quantos sermões eu tinha feito na minha vida sobre Romanos 8?
Sabe quantas vezes eu tinha explicado João 14 e João 16 para a minha igreja? Nunca. Porque para mim, ele estava num cantinho. Não é porque eu queria, é que eu fui formado em meu adventismo lá no começo, eu não recebi o estudo sobre o Espírito Santo. Eu não recebi o estudo sobre o Espírito Santo. Inclusive, eu acho um absurdo que em nossos estudos o Espírito Santo esteja lá no 26º estudo no Ouvindo a Voz de Deus. Acho um absurdo isso. Se ele com Deus, o Pai e Jesus Cristo são responsáveis por tudo que acontece conosco depois que nós os conhecemos, porque eles é que fazem com que nós os conheçamos, por que que eu vou estudar sobre ele lá por último? Não, ele tem que ser estudado no começo do estudo para a pessoa saber de onde a pessoa já vai tirar poder para as mudanças da vida dele. Sim. Então, você é só mais uma vítima de um processo que foi, ao longo do tempo, deixando o Espírito Santo no canto, sendo trocado pela maquinaria, sendo trocado pela habilidade, sendo trocado pelo talento, sendo trocado pelo título, sendo trocado pela aparência, sendo trocado pela condição social, sendo trocado muitas vezes pela cor da pele. Mas graças a Deus, o Senhor Deus está corrigindo tudo isso. Amém. E assim como a sala de Oaira, existem tantos outros movimentos, graças a Deus, que hoje surgiram, que estão enaltecendo o conhecimento da pessoa do Espírito Santo, não como uma teologia, mas como uma pessoa que eu devo me encher, andar, orar, ouvir a voz, ser movido por ele. Tem Amém. um grupo despertando para isso. E desse grupo, Joaira, eu acredito, desse grupo, eu acredito que é a faísca, porque é um pequeno número numa totalidade, mas é a faísca para o grande clamor, para o alto clamor que a gente precisa, para a descida da chuva serôdia. Eu acredito nisso. Se você não acredita, não você, tá? Aqui é uma figura de linguagem. Se você que está me ouvindo não acredita, eu acredito. Deus está preparando ó, por trás das cortinas, com a Sala 57 e tantos outros movimentos, o culto da mata lá em São Paulo, o momento a sós com Deus, é, o culto que o pastor faz na terça-feira, os cultos perpendiculares à Sala 57. Deus está levantando uma multidão que está clamando. Daqui a pouco a chuva desce. Aí eu queria agora, nesses momentos seguintes, entender o que aconteceu com a Joaira quando ela descobriu esse amigo Espírito Santo. Porque, além disso, houve outra coisa que a sala despertou em você, filha, que foi o interesse pelo Espírito de profecia. Você não lia o Espírito de profecia? Eu, meu pai, ele tinha livros, sabe? Mas não, nunca foi así como esa educación, como ese interés, sabe? Pastor, eu queria falar que eso, depois que eu conheci a Sala 57, 57, isso doeu muito, sabe? Doeu muito porque eu falava assim, eu falei também para o pastor, para muitas pessoas, eu falava que eu tinha que haver conhecido ao Espírito Santo muito antes para evitar tantas coisas, sabe? Para encontrar a verdadeira felicidade. O sea, para encontrar. Tem pessoas que falam que aqui na Terra não podemos viver um pedacinho de céu, mas se é possível, pastor, eu depois que eu conheci a Sala 57, entendi que sim é possível, com a ajuda do Espírito Santo. Então, doeu Mas muito. nesse tempo eu fiquei muito doída e eu ficava chorando, sabe? Porque
quando falei para o pastor, falei com lágrimas no olho, porque eu falava, eu tinha que haver conhecido muito antes. Eu falei para ele, tem que predicar às pessoas sobre o Espírito Santo, tem que falar para a igreja agora sobre. E eu, pastor, eu ficava com minha camisa da sala 57. Tem muitas pessoas, até de minha família, sabe? Que falava que eu estava um pouco exagerando ou doida. Eu, cada programa da igreja, tínhamos Amanhecer com Cristo, tínhamos Reunião de Mulheres. Cada programa da igreja eu ia com minha camisa da sala 57. E tinha muitas pessoas que perguntavam e eu falava, sabe? Eu queria, eu penso que eu fiquei como a mulher do poço, quando encontrou Jesus, aí ela saiu falando para todo mundo. Eu fiquei assim, pastor. Não é bonito? É muito bonito isso, irmãos. Ao mesmo tempo é muito triste, porque você ficou doída. Se você entendeu o que ela disse, ela ficou muito magoada por ser adventista até aquele dia e não conhecer o Espírito Santo. É, Porque ela diz o seguinte: se ela tivesse a experiência que ela tem hoje, a intimidade que ela tem com o Espírito Santo hoje, ela não teria cometido alguns erros no passado. A é, vida dela espiritual seria outra. E ela disse: por que não me disseram antes, pastor? Por que não me disseram antes? Agora, Joaira, você conheceu a tempo. Você conheceu a tempo. A minha preocupação, Cristina, são aqueles que vão ficar na porta da entrada da festa e vão perguntar: por que não me disseram antes? Porque lembra das virgens imprudentes? Elas não são reconhecidas. Por que que elas não são reconhecidas? Porque ela não tem o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Pessoas vão se perder porque nós não ensinamos isso. E é muito triste isso. É muito dolorido isso. E aí você começa a viver essa experiência. Me fala, o que que mudou? Você disse que é possível viver um pedacinho do céu aqui. Me fala agora um pouquinho da sua experiência. Como é que tem sido viver com o Espírito? Você me disse que tinha uma bandeira da sala, você colocava livros para entregar com uma bandeira fora da. Como é que é esse negócio? Conta pra gente. sim, pastor. Eu fiquei assim mesmo, como eu falei, como a mulher do poço, falando para todo mundo. O que eu desejava, o Espírito Santo colocava em mim o desejo de que todos meus vizinhos, todo por onde eu passava, eles conheceram a Sala 57. Para que conheceram o que eu conheci, o Espírito Santo. Aí Deus me colocou, estando em Goioré, me colocou em uma rua principal da cidade. Eh, minha filha e eu morávamos num apartamentinho. Aí do lado havia lojas, farmácias, sabe? Havia muitas lojas. E aí eu falei um dia para minha filha, nós estamos aqui não porque nós somos importantes, porque somos melhores, não. Deus nos colocou aqui para e aqui na avenida, na rua principal da cidade, para que nós faláramos para todo mundo. Aí Deus, eu acho que eu penso, estou segura de que foi o Espírito Santo. Colocou em meu pensamento fazer uma bandeira. Eu tinha foto, mas ficaram no outro telefone. Eh, e fiz a bandeira, fiz o parar para colocar a bandeira. Eh, Deus proveu todos os recursos, sabe? E aí eu falei com a dona do prédio e ela falou que sim. Já eu tinha falado para ela,
da Igreja Adventista, do Espírito Santo, da Sala 57. Já eu tinha dado para ela o livro Grande Conflito. E, e na parte de adentro, assim, do livro, eu colocava um papelzinho que tem pegamento e colocava Sala 57, YouTube, Zoom e Instagram. E aí eu dava o livro para a pessoa e explicava que podia assistir de madrugada a la Sala 57 e falava para ele que ia conhecer o Espírito Santo, que era muito bom e que isso aconteceu comigo, sabe? E a dona do prédio, ela falou para mim que sim, que se podia colocar a bandeira. E aí, todo dia, muito cedo, eu colocava a bandeira aí no frente do prédio. E tinha muitas pessoas que perguntavam, sabe? Pessoas de outra igreja também, perguntando e eu explicava para eles. Também quando tem uma feita, umas datas que celebram e as escolas na cidade tem umas datas que as escolas fazem como umas marchas, sabe, pastor? Me entende? Sim, perfeitamente. Umas festas. Ah, a igreja, o sea, o clube da igreja e o pastor também, ele participa na marcha. E eu estava lá com minha bandeira, sabe? Com minha bandeira da Sala 56. São Nossa, o Espírito os Santo foi muito... os desbravadores, né? É, Saíam juntos e faziam algumas passeatas eles aqui no estavam bairro. desfilando assim, Nós chamamos na aqui de marcha. passeatas. Ajá. Passeatas, quando vai um monte de gente no mesmo lugar, caminhando ali, fazendo algum tipo de manifestação. E a igreja faz isso. E você disse Uhum. que no meio desse pessoal você ia com a sua bandeira da Sala 57. Bom, eu não sabia, o sea, eu não sabia que iba a fazer isso, sabe? Hasta no momento quando vi que iban a passar muitas pessoas, e eu fiquei com a bandeira assim, tudo eles veiam, sabe? E as pessoas passavam, foi muito lindo, assim. Mas eu acho que é o Espírito Santo. Eu tenho que perguntar para você, por que você fez tudo isso pela sala? Por que Oi, você, pastor. por que que você divulga? Por que você divulga a sala assim? Por que fazer a bandeira? Por que colocar os endereços nos livros? Por que que você faz isso pela sala? Porque eu, eu depois que eu conheci a Sala 57, pastor, eu passei a amar mais ao meu próximo, sabe? Eu passei a amar mais ao meu próximo e eu queria que todo mundo conhecera o Espírito Santo, conhecera o que eu conheci, que não tinha conhecido. E, e meu desejo é que um dia não muito longe podamos morar com Jesus, sabe, no céu. O sea, eu não quero isso assim para o céu, entende? Eu quero que minha família, eu acho que minha família fica assim como que já não está, já, o sea, até quando você vai falar da Sala 57? Mas eu falo para mim, bom, até que Jesus me dê vida e saúde. Mas meu principal motivo é esse, é o amor ao próximo, pastor. E que eu desejo que eles conheçam a Sala 57, o Espírito Santo. O que me chama a atenção é que a Joaira não era alguém de fora da igreja. É alguém que conhece a igreja há muitos anos. E só agora, depois que entrou na sala, está vivendo uma experiência com o Espírito Santo.
Chama muita atenção isso, eu fico muito feliz em ver isso. É, com o seu esfriamento espiritual, o seu casamento que não deu certo, você passou por algumas dificuldades na vida espiritual e você vai ser rebatizada. Agora, recentemente, você vai ser rebatizada, claro, com a camiseta da sala, vai tirar foto, vai mandar para a gente, que a gente quer ver essa festa bonita. Sí. Você queria ser rebatizada por mim, né? Eu fiquei sabendo, você me contou. Eu tinha pensado, pastor, desde quando eu morava na cidade de Goiânia, eh, se era a vontade de Deus que o Senhor me bautizara, sabe? Porque eu penso que Deus eligiu você, você foi elegido para trazer esse conhecimento sobre o Espírito Santo para nós. Porque nós estávamos como o Valle do Oso do Ezequiel, assim mesmo. E então o Espírito Santo, ele trouxe vida, trouxe felicidade. Eu falo que a pessoa não precisa ter muita coisa neste mundo, pastor. Muita coisa para ser feliz. Só precisa ter a Jesus em sua vida e o Espírito Santo. Percebe como o processo dela é muito original, né? Ela encontra a paz, encontra ela mesma no processo do cristianismo dela, mira o outro, eu não quero ir para o céu sozinho, e a pessoa não precisa ter muita coisa nesse mundo, já desgarrou daqui, já não se interessa pelas coisas desse mundo aqui. Ela realmente não tem a identidade aqui. Você hoje, Juliara, você continua sem documento. Você não tem mais o documento desse mundo. Seu documento está em Cristo Jesus. Ele é a sua identidade. Só que agora você tem uma cidade para morar onde você é plenamente pertencente a essa cidade. Amém. Glória a Lá Deus. você, lá você não viverá como estrangeira. Lá você não será excluída. Lá você Amém. poderá estudar e receber seu diploma. Amém. Que coisa, né? Bom, como infelizmente eu amaria batizar você, amaria fazer isso, mas pelas circunstâncias não é possível. Você será batizada quando? A segunda semana de julho. Na segunda semana de julho, segundo sábado de julho, você vai tirar as fotinhas e manda pra gente, tá bom? Nós vamos celebrar isso aqui na sala 57. Eu pensei, pastor, que se para mim era muito difícil viajar para Brasília para ser bautizada por você, então eu tinha que testemunhar a minha igreja, sabe? Então, eu preciso ser bautizada com a camiseta da Sala 57. Eu falei para o irmão, e o irmão falou para o pastor, eh, eu preciso ser bautizada com a camiseta da Sala 57 porque eu preciso ser bautizada no Espírito, que foi esse conhecimento que me trouxe à Sala 57. É bom, né? Fala a verdade, se isso não é bom demais. Eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com você, Joaira. É bom demais, bom demais. Por essas coisas e tantas outras que a gente não desiste de fazer a sala 57 e insiste para você, manda o link, irmão. Tem um monte de Joaira esperando conhecer o que realmente é a vida em Cristo através do Espírito. Tem um monte, mas a gente precisa continuar mandando link, sabe? Não é se você já sabe, não é se você tem a experiência, tá vendo ela? Vou batizar lá na minha igreja porque eu preciso testemunhar para os meus irmãos. Que você faz para divulgar a sala? Tem muita gente que nunca viveu uma experiência dessa. Eu amo você, Joaira. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, filho.
Amén, mi amén, pastor. Yo ¿puedo hablar en español, pastor? Eu já ia pedir para você, por favor, em espanhol. Eh, los amo, necesito de ustedes para ser feliz. Ustedes son la parte visible de Dios y creo más en Dios porque ustedes existen. Pastor, última cosa. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice, no que eu o tenha ya alcanzado o tenha ya obtido a perfección, mas prosigo para conquistar aquilo para o que también fui conquistado por Cristo Jesús. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória. Amém. Você A pode orar. glória e a vocação para Deus. Amém. Você pode orar para nós? Oramos. En español, pastor. Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí una vez más, Padre amado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras debilidades y agradeciéndote por cada una de las bendiciones que usted nos da sin nosotros merecerlas, Padre. Son miles y miles de bendiciones que muchas veces por las cosas de este mundo, por los problemas, por las dificultades, no podemos ver y no podemos agradecer. Te rogamos, Padre Celestial, por el derramamiento del Espíritu Santo. Precisamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que podamos hacer tu santa y divina voluntad. Danos un feliz día. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por la oportunidad de este testimonio. Que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Deus, eu oro pela Joaira, peço que essa experiência dela profunda com o Espírito permaneça intensa e cada vez mais intensa, e que outros e outros conheçam a Cristo através dela e experimente essa paz e transformação de vida que a tua filha está experimentando. Glória a Deus por isso. Ser conosco durante esse dia, nos abençoa, Espírito Santo, nos guiando em todos os lugares, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, filha. É um grande dia na presença de Deus, tá bom? Obrigada eu, pastor. Obrigada. Não é bom conversar com ela? É ótimo conversar com ela. Ai, pense numa coisa que me dá felicidade, é perceber vidas transformadas. Você sabe qual é a novidade da sala? Nova vida em Cristo. Todo dia tem uma aqui. Você quer coisa nova na sala todo dia? Tá aí, ó. É isso que a gente corre. A novidade que a gente quer é isso aqui. Não é se tem uma parede diferente, se um orador diferente, se tem. Não quero saber disso. Eu quero isso aí que eu quero. Isso aí, para mim, a novidade da sala é isso aqui. Se não satisfaz o seu coração, o que mais vai satisfazer? Se isso aí não faz você voltar todo dia aqui para receber essa bênção, o que mais vai trazer você aqui? Um nome, um orador famoso, um cantor famoso, um quarteto. Chega disso, irmãos. A gente tem que ir para a igreja pela novidade de vida. Quando esse pastor, esse quarteto, é utilizado pelo Espírito para provocar isso, beleza. Mas quando é só evento, dou conta mais disso, não. A gente está procurando isso aí, irmão. Esse negócio aí. Tá vendo a pessoa constrangida pelo Espírito? Uma nova vida. Você não viu que essa menina tem uma nova vida em Cristo?
E ela se sentiu traída quando não soube disso antes. Bom dia, dona Leila. Bom dia. Transformação, hein, meu pastor? Coisa linda demais, né? Coisa linda. Todo dia, né? Todo dia assim. Dia assim. Vamos para pipoca? Vamos lá. Como é que a gente fala pipoca em espanhol, hein? Eita, nós. Conta a Yara aí, ela ainda tá. Joaira, como é que fala pipoca, minha filha, em espanhol? Ô, Leila, abre aí, Oi, minha filha. Eu acho que eu ouvi um bom dia com olha. Bom alegria. dia com Bom dia, alegria! bom Bom dia, Bom com dia com alegria. alegria. dia! Ai, não foi Alegria, linda a meu sua amigo. oração, linda. Bom dia Dá com vontade de alegria. aprender espanhol, Aí, hein? Joari!